Na verdade, a gente é professor 24 horas, né? Então, ensino, pesquisa e extensão mergulhado o tempo todo. Como que eu faço para projetar aqui no Skype? Colocar os slides. Compartilhar a tela. Já achei aqui, já, perdão. Eu vou fazer uma apresentação. É melhor compartilhar a tela, né? Peraí. Isso. Não, eu vou procurar aqui, já achei melhor iniciar. Já me ambientei. Tá aparecendo para vocês aí alguma coisa? Tá aparecendo a tela. Tá a tela do PowerPoint, né? Isso. Agora eu vou projetar aqui. Continua? Sim. Tela cheia. Tela cheia, beleza, de apresentação. Como eu estava falando, o Erdi é um amigo muito tempo já. Se a gente for botar na ponta do lápis, ele já tem 10 anos aí que a gente tá junto aí, desde a UFRJ lá no mestrado. E eu queria contar só um pouquinho assim do que eu acho, né? Do que eu tenho visto e percebido. Ontem até eu recebi um artigo legal, bem interessante, do professor Pablo Costa, que é um amigo meu que dá aula lá na Califórnia, falando da deficiência que nós temos nos artigos de Sport Medicine, Sport Science, da questão da estatística, sugerindo que alguns trabalhos sejam, inclusive, que os pesquisadores, quando têm dificuldade estatística, convidem alguém da estatística, da bioestatística, para fazer a análise, porque acaba aumentando muito o viés da informação, e isso é muito sério. Então, o que acontece? Quando o Edi falou se eu poderia dar uma palestra sobre bioestatística, é sempre um pouco... É uma horinha, né, que nós temos aí de bate-papo. Então são 5 e 5. Eu vou tentar sintetizar bastante para a gente iniciar. Até me prontifico em marcar mais uma reunião com vocês, hein, Edi, se puder. Me dá um ok, que a gente avança um pouco mais, porque não tem como eu falar tudo que eu acho que o aluno precisa de um laboratório de pesquisa numa reunião só, em uma hora. Então a gente pode tentar marcar daqui a 15 dias ou daqui a 30 dias, de novo uma reunião para discutir exatamente alguns pontos mais avançados da estatística que eu acho que vocês vão tirar de letra. Então, assim, quando eu comecei a graduação, que a minha formação é muito parecida com a do Erdi, né? Eu fiz a minha graduação onde vocês estão, na Estácio, em Educação Física, a licenciatura plena na época. E eu gostava muito, eu sempre gostei muito de planilha, sempre gostei, brincava em casa. Meu pai é da área da engenharia, aposentado lá como pesquisador da UFRJ, e sempre gostou muito de trabalhar com Excel na época e outras ferramentas, e eu gostava de trabalhar brincando no computador com ele. Isso na década de 90, eu era pequeno, a gente fazia planilhas, né? E isso eu levei para minha graduação. Então, quando eu estava no laboratório de pesquisa na época do professor Edil Santos, eu virei o planilhador de tudo. Eu criava planilha durante as coletas de dados, eu já planilhava, eu já fazia a planilha. Vocês estão conseguindo me escutar bem, gente? Só me dá um feedback. Perfeitamente. Aí. Beleza. Professor, a nossa reunião foi até às 6h30, tá? Beleza, melhor ainda. Deixa eu só pegar um chá aqui. Com a caneca mais bonita do Rio de Janeiro. Do Botafogo. Se vocês escutarem gritos, aí são meus filhos também, tá? Eu tenho gêmeos, eles ficam alucinados nesse horário. Acho que bate alguma coisa neles, não sei se é leite, que eles ficam doidos. Esse horário de 5 horas é o horário de pico. Enfim, voltando. Eu gosto muito de analisar, né, de fazer a coleta de dados e ver aquele resultado. E isso, na época da graduação, quando eu fui fazer minha monografia, na época quem me orientou na monografia foi um professor da Estácio também, que eu acho que não faz parte mais do quadro, que é chamado Homero Júnior. E o Homero, na época, ele falou, pô, você já deixou tudo pronto para análise estatística. Então, conforme eu ia fazendo a coleta de dados, eu já ia plotando os dados na planilha, que ela já fazia a estatística na hora. Então, isso chamou a atenção. Na época, eu tirei nota máxima na monografia e já fui indicado para fazer o mestrado que estava começando a abrir na UFRJ por ele. Ele me indicou para o professor na época, que é o professor Jefferson Novaes, que ainda trabalha com o professor Roberto Simão. Eu ingressei no laboratório e fiquei lá de stand-by até conseguir a minha vaga lá no mestrado, que estava em andamento. Nesse processo todo aí,
eu fui avançando mais no conhecimento de estatística, sempre gostei muito, eu cursei as disciplinas do mestrado na época, com o professor Fernando Pompeu, que é lá da UFRJ, e na época, para vocês terem uma ideia, ele não deixava a gente usar nada, nenhuma ferramenta de análise estatística, era tudo na mão. A gente tinha que fazer uma ANOVA na mão, uma análise de variância na mão. E inclusive, o trabalho de conclusão do curso da disciplina, né, era levar para casa. Você podia levar para casa e entregar na semana seguinte, para vocês terem uma ideia do nível que era a disciplina de tão difícil. E ninguém conseguia tirar a nota acima de B. Eu tirei na época, eu acredito que eu tenha tirado nota, todo mundo tirou B na época, e nunca deu A para ninguém. Mas assim, foi um aprendizado danado. Aí eu achei que quando eu fosse fazer o doutorado, não preciso mais fazer estatística. Aí eu dei uma de maluco, fui fazer o doutorado na Fiocruz, mesmo formação praticamente do Erdi, né? O Erdi também está fazendo doutorado, está fazendo o segundo doutorado, ele é doente da cabeça, né? Fazendo doutorado na saúde pública, eu fiz o meu doutorado na pesquisa clínica. E na época que eu estava cursando as disciplinas, como eu tinha cursado o mestrado em educação física, que é uma área específica da área de saúde, na hora que eles foram cortar as disciplinas do mestrado para me isentar lá do que eu deveria fazer, eles não cortaram as disciplinas todas, eu tive que cursar ainda mais 30 créditos, se eu não me engano, e eu acabei puxando as disciplinas de epidêmio e de estatística também. Bioestatística 1, Bioestatística 2, Estatística para Epidemiologia, enfim, foi uma série de disciplinas que fez eu engordar 20 quilos na época, mas valeu muito a pena. Então, assim, o que eu falo para vocês é o seguinte: quando a gente começa a entender esse desenho, o formato de pesquisa, a gente fica muito mais claro. Então, eu acho que não adianta eu falar de bioestatística, então eu preciso falar de algumas coisas antes. Eu vou ter que passar um pouco mais rápido, óbvio, mas falar de desenho de pesquisa, de entendimento de pesquisa. Então, a minha formação, eu sou formado pela Estácio, igual vocês, fiz o mestrado em Educação Física pela UFRJ, doutorado em pesquisa clínica lá na Fiocruz, né, no Instituto Fernandes Figueira, no Hospital da Saúde da Mulher e da Criança, e sou professor adjunto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sou lá do Departamento de Educação Física, fez um ano agora que eu tomei posse. Um pouco antes eu era professor de vocês aí na Estácio também. Eu tive que sair para poder tomar posse no cargo público, como dedicação exclusiva. Então, assim, é um prazer estar com vocês aqui no grupo, e o que vocês quiserem, pode me interromper aí durante a palestra, se tiverem alguma dúvida ou tiver algum corte na transmissão, que a gente sabe que a internet de todo mundo está horrorosa, né? Então, isso aqui é um cronograma que não vai fazer diferença. O que eu gosto de pensar é no seguinte: o que a gente precisa saber nesse conceito, nesse contexto todo de estatística. Então, a estatística ela pode ser ajudar você, mas ao mesmo tempo ela pode te atrapalhar. Então, eu tenho visto bastante coisas em relação a isso. Por exemplo, um pesquisador que monta um trabalho, isso chama muita atenção, e tem chamado muita atenção hoje de outros pesquisadores que veem aquele artigo científico e falam: pô, esse cara, pelo amor de Deus, todos os trabalhos dele respondem a pergunta que ele fala. A minha dúvida era essa, e responde aquela dúvida. Sempre sempre dando o resultado que ele espera. Nunca é uma coisa diferente. E, pô, se eu vou falar uma coisa para vocês, a maioria das minhas pesquisas, a maioria delas, eu tenho hoje 32 artigos publicados, a maioria lá fora, e tenho alguns em andamento. E a maioria dessas pesquisas que eu fiz, que eu trabalhei no laboratório, eu passei por muito mais frustrações do que coisas que eu esperava. Então eu fui muito mais frustrado. Eu acho que isso prepara muito mais a gente para tentar ver qual foi o viés do meu método. Então, quando a gente tenta corrigir e achar esses vieses, são coisas importantes para a gente tentar dar segmento àquele trabalho. Então, quando, por exemplo, vocês passam por uma banca no grupo de pesquisa ou na monografia, às vezes a gente tenta encontrar os pontos, você encontra pontos positivos, pontos negativos e pontos positivos sempre. Mas quando você vê aquele ponto negativo, eu acho que aquele ponto negativo ele deve ser chamado a atenção para você, não como uma coisa ruim, mas como uma coisa positiva para você melhorar o trabalho quando você não fez aquela coleta de dados ainda. Então, uma coisa que desperta no pesquisador você tem que ser curioso, você tem que enfiar o dedo na tomada. A gente tem visto aí a questão do coronavírus, né, que já tem o nome da doença, que é o Covid-19. Então,
Se você entrar hoje no PubMed e escrever lá no PubMed Covid-19, você vai ver que é tá demais. Eu só tenho artigo de Covid-19, a maioria deles não estão passando por revisão. Por quê? Porque é o hot stuff, né? Então o nome disso é hot stuff bias. Então a gente tem visto que os artigos que estão vindo aí tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim também. Então o cientista é curioso, ele está ali. Alguma coisa alguém vai achar e vai ser boa, dentro daquela sopa de letrinhas que a gente tem visto lá nos periódicos científicos. Para vocês terem uma ideia, eu estou com um artigo submetido desde o dia 1º de maio, uma revista de diabetes, Diabetes and Metabolic Syndrome. E a revista mandou um aviso falando que eles só estão aceitando, está em stand-by, meu artigo está em revisão, que eles estão esperando a passagem dos artigos de Covid-19, porque eles não estão dando conta, eles estão fazendo edições especiais só sobre Covid-19. Então, como que são as formas de adquirir conhecimento? Então, nós temos várias formas de adquirir esse conhecimento. Então, como que a gente interpreta ele, como que a gente transforma ele? Então, primeiro você mede, depois você analisa. Então, quando você tem esse conhecimento, você pode usar esse conhecimento dessa forma também. A gente não pode negligenciar isso. Existe o conhecimento religioso. Eu coloquei alguns exemplos na tela para vocês lerem. Esse conhecimento religioso, ele faz bem para as pessoas também. Ele não é o conhecimento que vai ser aquele conhecimento como a gente aborda, um robusto, mas ele faz parte da vida das pessoas e deve ser levado a sério. Só um minuto, a pausa para o chá aqui. Existe essa frase desse pesquisadorzinho aí, que ele fala que é o seguinte: a ciência sem a religião ela é manca, e a religião sem a ciência é cega. Então uma coisa complementa a outra. Então, forma de conhecimento, senso comum. Vocês devem ter visto e devem ver, espero que vocês não façam, né? Por exemplo, água com limão em jejum é bom para baixar o pH corporal e emagrecer e curar câncer. Isso é jogado em rede social toda hora. Você vai ver aí vários médicos falando e nenhum deles posta lá evidência científica sobre isso. Mas o que você tem de seguidor fazendo e falando que, pô, eu uso e não fico doente. Senso comum. Você não vai falar você não pode falar que é ruim. O cara vai parar de tomar e vai falar que eu fiquei doente porque eu parei de tomar. Enfim, você não tem como negar, mas ao mesmo tempo não existe comprovação científica de nada disso. Simplesmente porque o pH corporal, se o limão fizesse isso, nossa senhora, se mudasse alguma coisa, o livro do Guyton poderia ser jogado fora, né? Tem os conhecimentos artísticos também.